hoje na Escola de Música Vila 7. Quem diria, hein, Tiago? É isso aí. Estou aqui hoje com o professor de música, o Tiago, e olha o instrumento que temos aqui. É um desafio. Quem diria? Fabiola tocando violão. Tiago conhece a minha história e eu comecei tocando o quê, Tiago? Pandeiro, né? Pandeiro. E aí eu cheguei aqui e falei, Tiago, vai ser possível tocar violão? Porque eu sou canhota, cheguei aqui querendo tocar. Do lado contrário, do lado errado. Tiago, eu nem consigo mais pegar ele desse lado aqui. E ele insistiu comigo, falou, não, você vai aprender a tocar do lado certo, você vai tocar qualquer violão. Então ali eu já falei, meu Deus, não vai dar certo. E aí, por incrível que pareça, na segunda aula já tava tocando já, ué. Dá pra acreditar nisso? Nem parece que é canhota mais. Tocando assim, gente, tá? Vem achar que eu tô profissional, não. Ele tá. Tá tirando um só, né? Tá dando pra pelo menos enganar. Pra segunda, terceira aula tá muito bom. Pois é, hoje aqui a gente vai dar uma palhinha pra vocês virem o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de uma pessoa. É ou não é, Thiago? É isso aí. Pois é, e aí Aprende a tocar do lado destro. E aí o que aconteceu nessa história toda? Eu aprendi na primeira aula o Lá, né, os acordes do Lá, o Ré e o Mi. Eu falei, Tiago, o que dá pra tocar com isso aqui? Ele falou, o que você gosta de ouvir? Eu falei assim, eu gosto de um cabo da Aral, o Embarca 467. Eu falei assim, mas com essas notas aí você consegue tirar essa música? E não é que a gente tirou? Consegue. Consegue até mais. E agora eu vou dar meu show aqui pra vocês. Vamos ver o que vai sair disso aqui. Não repara os nossos erros de gravação, não. Peraí. Porque eu dá sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és sobre as ondas do mar, seu amor a te quer revelar. Solta o carro canal, toma os pneus nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás bonanças e paz, pois com ele seguro será. Aí, ó. De demência. Agora Errei, deu. passei por cima. Bate pouco, né? Vai dar certo. Pois bem, agora eu vou contextualizar vocês como é que surgiu essa história do tocar violão na minha vida, meu povo. Quem me conhece, me acompanha aqui no canal há muito tempo, sabe que eu toco pandeiro e como foi que eu comecei a tocar o pandeiro? A partir de uma visão que eu tive na minha casa. Nesta época, eu ainda não era convertida na igreja, eu era apenas uma visitante. E certa vez eu estava lavando a louça em casa e o Senhor me deu uma visão de que eu estava numa igreja tocando pandeiro, a música de Joquebede. E a partir daquele dia eu comecei a tocar e nunca mais parei. Eu me lembro que na quarta aula que eu fiz online de pandeiro, eu já estava tocando na igreja e as pessoas ficaram assim impressionadas porque foi uma visão que o Senhor me deu de um dom que eu jamais iria imaginar que eu tivesse. Quem inclusive quiser assistir esse vídeo, ele está aqui no canal. É o segundo vídeo do canal onde eu falo da minha experiência com o pandeiro. Mas aqui hoje eu quero falar a respeito do violão, porque não foi muito diferente. Eu falo que o Senhor, quando Ele quer nos usar, Ele sempre vai achar um jeitinho de nos convencer.
Ele fala conosco através das nossas orações, através da palavra, de pessoas, anjos. O que são anjos na Bíblia? Os mensageiros, eles sempre mandam um mensageiro para entregar alguma mensagem. E comigo não foi diferente. Eu me lembro que certa vez, há 2 anos atrás, olha como que para Deus não existe tempo de nada. Às vezes para a gente demora, mas para Ele, que é o dono do tempo, não existe o hoje, o amanhã, o depois. É tudo o tempo dele, que é um tempo só. E ali, há 2 anos atrás, eu estava lá na igreja tocando pandeiro, quando o pastor da nossa igreja, pastor João Batista, ele estava ministrando a palavra. Quando eu terminei de tocar, ele disse para mim assim: Fabiola, você gosta de tocar esse pandeiro, né? Eu falei: gosto, pastor. Ele falou: pois é, mas eu te vejo aqui tocando outro instrumento. O Senhor vai te capacitar para tocar outros instrumentos também. Quando ele falou aquilo, eu comecei a rir, porque eu nunca tive intenção de tocar nem o pandeiro, se eu fosse parar para pensar, porque quando eu comprei o meu pandeiro, na época eu queria tocar pagode, quando eu ainda era do mundo, não consegui tocar, já tinha esquecido do instrumento, e aí o Senhor me deu essa visão tocando pandeiro, eu comecei a tocá-lo, me apaixonei, mas em momento algum eu me via tocando outro instrumento. E ali o pastor falou para mim da seguinte forma: e sabe que instrumento vai ser esse? Eu te vejo tocando violão. Quando ele falou isso para mim, entrou no ouvido e saiu no outro. Sabe por quê? Eu achava que aquilo seria impossível. Uma, por eu ser canhota. Na minha cabeça, eu teria bastante dificuldade, eu jamais iria ter jeito mesmo para tocar o instrumento, então o violão nunca passou pela minha cabeça. Então aquela profecia que ele me entregou não fez o menor sentido para mim naquele momento. Foi quando no início deste mês agora, de março, eu estava aqui em casa lavando roupas. Enquanto eu estendia as minhas roupas no varal, mais uma vez o Senhor me deu uma visão. Assim como foi com o pandeiro. Só que dessa vez não era dentro de uma igreja, foi uma visão muito diferente e mexeu muito comigo. O Senhor me mostrava que eu estava tocando violão dentro de um hospital, fazendo evangelismo nos leitos do hospital. Aquela imagem mexeu muito comigo, porque aquilo ali já fazia um certo sentido para mim, não tocar o violão, mas eu já estava falando há algum tempo com os meus seguidores aqui no canal que eu queria visitar o hospital, queria fazer esse trabalho nos leitos de hospitais. E no momento em que o Senhor me dá essa visão tocando o violão, eu confesso que eu fiz uma viagem no tempo. Eu me lembrei daquela visão do pandeiro, eu falei assim: é o Senhor aqui, ó, querendo me confirmar algo. Eu sei que Ele está querendo mostrar para mim que eu preciso tentar o violão. Embora eu nunca tenha pensado nesse instrumento, mas isso aqui é uma mensagem. E aí naquela mesma hora eu já lembrei da profecia do pastor. Então aquilo confirmou para mim, eu falei: vou experimentar. Não sei se vai dar certo, mas vou fazer a minha parte. Então pensei, eu não vou comprar um violão, vai que não dá certo, eu vou fazer um investimento sem poder, descartado comprar um violão. Então eu pedi a minha irmã o violão dela emprestado, ela tinha um violão parado, falei: você pode me emprestar? Ela falou: empresto. Foi onde eu fiz contato com o Tiago, que é professor de música. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, na primeira aula, o Espírito Santo já começou a me quebrar ali na primeira aula, porque queria aprender a tocar do lado dos canhotos. E ele falou para mim: não, eu vou te ensinar a tocar da forma correta, porque qualquer violão que você pegar, você vai conseguir tocar ele com facilidade. Se você inverte esse violão, depois você vai ter bastante dificuldade para tocar outros violões. E ali naquela hora eu já falei: não vai dar certo, não vou dar conta, eu não tenho coordenação motora quando inverte o violão. Eu estava acostumada a segurá-la do lado contrário. E naquela hora o Espírito Santo vai e cochicha no meu ouvido: eu te trouxe aqui para te dizer que quem te capacita sou eu. Deixa eu trabalhar na sua vida, seja apenas um instrumento, o resto você deixa comigo. E aí é aquela hora que a gente sabe, quando Deus fala, o homem cala. Foi exatamente o que eu fiz, eu já não questionei mais nada, simplesmente falei: vou me deixar ser moldada
pelo Espírito Santo. E foi o que eu fiz. Na primeira aula, ele começou a me ensinar a como pegar o violão, o ritmo do violão. Eu aprendi ali na primeira aula, né, os 3 primeiros acordes, o Lá, o Ré e o Mi. E a partir dali ele já me passou a música O Cabo da Nau, que era aquela música que eu disse para vocês que eu gostava. E na segunda aula eu já cheguei tocando. Eu nunca imaginei que aquilo seria possível. E por que eu estou compartilhando isso aqui com você que agora me ouve? Porque muitas vezes, quando o assunto é chamado, viver o propósito, muitas vezes a gente renuncia, deixa de fazer porque a gente acha que precisa estar pronto primeiro para dar o sim para Deus. E não é assim que funciona. O Senhor, ele nos capacita no meio do caminho, na caminhada, no processo. Nós nunca estaremos 100% prontos. E é preciso que a gente se deixe moldar nas mãos do Senhor, para que Ele faça da gente da forma que Ele quiser. Então, você que está aqui me ouvindo neste momento, eu tenho certeza que tem algum chamado para você também, cada um na sua possibilidade, cada um também com a sua limitação, mas não permita que o seu ego, que o seu orgulho venha a falar mais alto do que a voz do Espírito Santo, porque é isso que acontece conosco na maioria das vezes. Somos controladores demais e por não acharmos que somos bons o suficiente, que não somos perfeitos, porque nós nos esquecemos que perfeito é só Deus, então a gente fica sempre achando que vai ter a hora certa, o momento certo, e é por isso que a gente nunca começa. É por isso que a gente nunca coloca a mão no arado. Por isso que nunca queremos dizer sim para Deus. Então hoje, a partir desse relato, desse vídeo que eu estou fazendo aqui, eu quero te falar o seguinte: apenas diga o seu sim para o Senhor. Deixe que o Espírito Santo te convença. Permita-se ser um instrumento nas mãos do Senhor e o resto você deixa com Ele. Permita que Ele te use, que você vai ser um vaso, uma bênção na vida de outras pessoas, porque o nosso propósito aqui é ajudar a ganhar almas para o reino do Senhor. Amém?